Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Ezerval, vocês já me conhecem, eu sou professor de cirurgia torácica e a gente vai começar aqui o nosso primeiro módulo da parte de derrame pleural, né? Essa é uma parte que é extremamente importante aí para todas as provas que vocês vão fazer, tá? Derrame pleural, câncer de pulmão, eles são temas fundamentais dentro da cirurgia torácica, dentro da pneumologia, e principalmente o derrame pleural, ele ainda entra mais ali também na parte de clínica médica, nas questões de cardiologia e por aí vai. A gente dividiu esse tema de derrame pleural em algumas aulas que facilitam que vocês desenvolvam na cabeça de vocês um conhecimento compartimentalizado que vai ser de fácil acesso, tanto ali no momento da vida prática, quando vocês estiverem lidando com um caso de derrame pleural, quanto nas provas aí de todas as bancas praticamente. Então, a primeira aula que a gente vai discutir vão ser conceitos gerais de derrame pleural. E o meu objetivo nessa aula, e o que vocês precisam ter na cabeça de vocês também, é que com essa aula eu quero que vocês pensem como a gente, cirurgião de tórax, pensa na prática, tá? A maioria das provas que vocês forem fazer vão ser cirurgiões de tórax que vão estar fazendo as questões. Então, a gente tem um raciocínio muito sistematizado em relação ao derrame pleural e é um raciocínio muito pragmático e objetivo, né? Então, quando vocês se depararem com a questão de derrame pleural, ela muitas vezes vai vir aí acompanhada de uma radiografia de tórax, né? Então já bateu o olho ali na questão, já viu que tem uma radiografia de tórax, já viu que tem um velamento em algum dos hemitórax, né? Esse daqui, inclusive, fazendo quase que um velamento aí com a parábola de Damosier, mostrando aí que provavelmente pode ter um líquido livre nesse espaço pleural. Você já tem que ler o enunciado, direcionando a sua anamnese dentro do enunciado para as informações que são mais importantes, tá? Então, a gente já capta aqui a idade do paciente, extremamente importante. A gente sabe que tem patologias que vão ser aí mais comuns na população jovem, outras que vão ser mais comuns na população idosa. Fatores de risco, né? A gente tem que buscar fatores de risco que são clássicos, principalmente em questões de prova. Então, falou, por exemplo, aqui, ó, que o paciente é um presidiário, um paciente que viveu aí encarcerado, em grande aglomeração, e isso serve também para pacientes aí que vivem em casa de repouso, né? A gente já tem que levantar as orelhas aí para os diagnósticos que estão relacionados a doenças infecto-contagiosas dessa população. A gente sabe que a população carcerária, por exemplo, tem um risco assim, estrondoso para a infecção por bacilo de Koch por tuberculose aqui no Brasil, né? E se eu tenho aí sintomas chaves, né, como por exemplo perda ponderal e febre de longa data, isso já direciona completamente o meu raciocínio para um paciente com tuberculose que, associado a uma radiografia dessa, eu tenho que pensar em um derrame aí relacionado à tuberculose pleural, né? Então, sempre focar nos enunciados. Isso daqui é uma dica de como a gente pensa nas questões de prova, quando a gente está fazendo questão de prova, quando a gente está respondendo questão de prova e também quando a gente vai ver o paciente ali na beira do leito, né? Então, idade, condição clínica, fator de risco, duração dos sintomas, né? Se é alguma coisa aguda, coisas agudas vão falar mais a favor aí de quadros infecciosos supurativos, né? Empiemas pleurais. Ninguém fica com empiema pleural, a não ser que seja um empiema mais crônico, como a gente vai ver na aula de exudato neutrofílico durante meses, né? E os exames laboratoriais, os exames radiológicos, principalmente a análise do líquido pleural, é que vão guiar aí a gente nessa elucidação diagnóstica e de conduta durante as questões. Porque vocês vão ver que no fim, né, as questões elas vão se resumir a esses 4 diagnósticos. E a vida prática ela também acaba se resumindo 98% nesses 4 diagnósticos. Ou você vai estar diante de um transudato, ou você vai estar diante de um empiema pleural, ou vai estar diante de uma neoplasia pleural, né? Ou diante de uma tuberculose pleural. É isso daí que você vai ver no seu dia a dia como médico, né? E é isso daí que você vai ver em toda questão de prova. Toda questão de prova vai ter alguma questão onde você vai ter que dar o diagnóstico de um derrame pleural e um dos diagnósticos vão ser uma dessas 4 opções, tá? E aí, para ficar mais fácil ainda, a gente começa então a sistematizar esse raciocínio, né? Então, dentro daqueles 4 possíveis diagnósticos, a gente divide já os 4 em 2 grandes grupos, excluindo um, que é o transudato, né?
O transudato, ele vai ser aquele derrame tipicamente característico dos pacientes ali que têm insuficiência cardíaca, insuficiência renal, hepatopatia. Essas vão ser as principais causas. Então, lá no enunciado, pingou paciente com insuficiência cardíaca, paciente com IAM, né? Paciente com creatinina de 3, paciente renal crônico dialítico, com derrame pleural bilateral ou hepatopata, você já tem que pensar que esse paciente tem um transudato, tá? Enquanto as outras 3 opções, neoplasia, empiema e tuberculose pleural, a gente vai agrupar em um subgrupo específico que são os exudatos, né? E aí eu vou ficar com essas opções diagnósticas, tá? Então, a gente vai separar esses pacientes nesses grupos porque tem uma fisiopatologia por trás disso daí. Quando eu estou falando de transudato, eu estou falando daquele paciente que ele está doente, mas a pleura dele está saudável. Ele não tem um problema na pleura, né? Enquanto o paciente que tem um exudato, né, aquele líquido que está cheio de proteína, um líquido que está vindo ali de uma inflamação pleural, seja por uma inflamação por infecção supurativa, um empiema, ou seja, por uma obstrução de vaso linfático por conta de uma neoplasia, essa pleura está doente. Então, eu vou precisar abordar a pleura desse paciente, eu vou precisar tratar a doença pleural dele, né? Enquanto o paciente que tem um transudato, ele tem uma pleura sadia, ele tem uma doença sistêmica que está fazendo com que ele acumule líquido ali no terceiro espaço. Então, eu vou ter que tratar a doença sistêmica dele, né? E como a gente está aí fazendo uma abordagem mais ampla do derrame pleural, vale a pena a gente revisar um pouquinho aí dessa fisiopatologia, porque fica fácil de vocês entenderem como que funciona a dinâmica aí do dia a dia, né? Então imagine você que essa daqui é uma representação gráfica do espaço pleural, onde desse lado, né, eu tenho aí o pulmão com os seus alvéolos, com os seus capilares ali subpleurais, seus capilares alveolares, e aqui eu tenho a pleura visceral, né? E desse lado eu tenho a pleura parietal, né? Aqui seria então a parede torácica com as costelas, e aqui eu vou ter então os linfáticos pleurais, né? Eu vou ter aqui os capilares da parede torácica que vão estar ali abaixo da pleura, entre a pleura e a fáscia endotorácica, né? Que é a fáscia ali que vai recobrir a musculatura intercostal e a parte interna do periósteo das costelas, e a camada mesotelial que vai ser aí a pleura parietal, né? A gente sabe que esse espaço aqui é um espaço virtual, porque o pulmão ele está sempre encostado nas costelas, né? Movimentando ali de acordo com a inspiração e com a expiração. Isso daí a gente chama de aposição entre as pleuras, ou seja, as pleuras estão encostadas uma na outra, né? Então, um conceito básico do cirurgião de tórax, que eu quero que todos vocês já tenham na cabeça, é que o primeiro critério para a saúde do espaço pleural do paciente é que as duas pleuras estejam em aposição, as duas pleuras estejam encostando uma na outra. Porque se eu tenho as pleuras encostando uma na outra, esse espaço aqui, ele é um espaço praticamente virtual, e eu vou ter sangue circulando ali muito próximo a esse espaço, fazendo com que o sistema imunológico atue nesse espaço virtual, né? Diferente se eu tiver um espaço pleural alargado por um acúmulo de líquido, né? O sangue, ele não vai circular perto ali desse espaço pleural, né? Eu não vou ter células do sistema imune atuando ali no espaço pleural, então eu vou ter uma maior chance de proliferação bacteriana. A antibiótico terapia que eu fizer não vai funcionar tão bem, né? Então, a saúde do paciente com um derrame pleural, ela vai ser restabelecida a partir do momento que a gente consiga fazer a pleura visceral encostar na pleura parietal. Então é fundamental para a gente fica extremamente incomodado se esse paciente tiver um espaço pleural não ocupado, né? Uma cavidade pleural ali, né? Onde possa acumular líquido, onde possa haver proliferação bacteriana, né? E a gente sabe que esse espaço pleural aqui, ele tem uma certa pressão negativa, tanto que vocês já devem ter visto algum paciente que tem um trauma penetrante do tórax, a gente tem uma ferida aspirativa, né? E isso é decorrente das dinâmicas pressóricas tanto do pulmão quanto da parede torácica, né? No pulmão, a gente sabe que o pulmão ele tem uma quantidade de colágeno, uma quantidade de elastina
Tanto que, quando a gente já viu ali nas nossas aulas de anatomia um pulmão fora da cavidade torácica, né, ele está murcho. Então, a posição anatômica do pulmão é murcha, né? O pulmão ele não fica naturalmente cheio de ar, né? Ele fica murcho, ele fica colapsado. E isso é decorrente da pressão elástica que o pulmão tem, né? Então, eu tenho ali a pressão elástica pulmonar, que tende a deixar esse pulmão contraído, esse pulmão retraído. E em contrapartida, eu tenho a força da musculatura da parede torácica, né? Então a força da musculatura da parede torácica, ela vai fazer uma pressão ali oposta à força da elasticidade pulmonar. Então, por exemplo, se eu tenho alguns pacientes que têm uma fibrose pulmonar, a força elástica desse parênquima pulmonar ela está reduzida. É aquele pulmão que insuflado ou desinsuflado ele fica lá durão. A gente chama um pulmão parecendo uma pedra, né? Ele não tem essa retração automática do parênquima pulmonar saudável. Então essa dinâmica pressórica pleural desses pacientes já fica também um pouco comprometida, né? Mas e aí o que é que acontece quando a gente está respirando, né? Quando a gente inspira, a gente contrai a musculatura diafragmática, esse diafragma ele vai ser rebaixado, né? Então a gente vai aumentar o volume do interior da caixa torácica e aumentando esse volume eu negativo ainda mais a pressão dentro do meu alvéolo, né? E aí a minha glote abre e o ar entra pela minha via aérea alta, chegando até os pulmões, né? E isso acontece de uma forma em que a musculatura torácica, principalmente a musculatura torácica e diafragmática, vai atuar nessa expansão, né? Nessa tração do pulmão, fazendo com que o ar entre no alvéolo. E para eu expirar, a minha parede torácica e o meu diafragma eles vão relaxar e a elasticidade pulmonar vai fazer com que o pulmão volte à sua posição anatômica habitual, aumentando a pressão intraalveolar e fazendo com que o ar ele seja expelido pela minha via aérea, né? Isso é muito importante para vocês entenderem também como que se dá a oscilação da coluna de água, né, no dreno de tórax com selo d'água, né? Então, se eu inspiro, né, eu estou ali aumentando a minha pressão alveolar e eu estou ali fazendo com que a minha pressão intrapleural ela acabe sendo alterada e a minha coluna de água ela vai oscilar, né? Se eu faço uma manobra de Valsalva, eu faço uma tosse, eu forço o aumento da minha pressão intratorácica, eu forço com que o conteúdo pleural saia, né? Então eu faço com que a coluna de ar ela abaixe e jogue para fora ali o ar, se for no caso um pneumotórax, ou o líquido mais fortemente, se for no caso de um derrame pleural, né? Esse gráfico é um gráfico que ele está sempre ali nos livros de fisiologia e que eu já vi cair aí em questão de prova também, né? Então aqui, ó, ele coloca a pressão intrapleural, né? Tanto no momento da inspiração quanto no momento da expiração, né? E aqui a gente coloca um gráfico também referente aos volumes pulmonares, né? O volume pulmonar. Então, na inspiração, o meu volume pulmonar ele está aqui mínimo no começo da inspiração. Eu vou ali, então, contraindo a minha musculatura torácica, contraindo o meu diafragma, aumentando o volume da minha caixa torácica, aumentando o meu volume pulmonar, né? Enquanto isso, a minha pressão intrapleural vai sendo reduzida, porque o que é que acontece? Eu aumento o volume e o ar é sugado para dentro da minha via aérea, né? Então, se a minha caixa torácica se dilata, eu tenho uma pressão intrapleural negativa, né? Então, na inspiração, essa caixa torácica aumenta de volume, a pressão intrapleural, intrapulmonar é reduzida e o ar entra. Então eu vou ter ali a oscilação da minha coluna de água no selo d'água, né? Enquanto na expiração eu estou reduzindo o meu volume pulmonar e eu estou tendo uma maior positivação da minha pressão intrapleural. Então na expiração, na fala, nas manobras de Valsalva, é onde eu vou ter um aumento da minha pressão
intrapleural, né? Ela não chega a se tornar uma pressão positiva. Essa pressão intrapleural, se a pleura não estiver violada, ela vai ser sempre uma pressão negativa. Então ela tem uma menor negativação, né? E eu vou fazer com que o conteúdo que esteja ali de uma maneira patológica no espaço pleural, seja um pneumotórax ou seja um derrame pleural, ele saia pela válvula unidirecional, que é o selo de água, né? Então, na inspiração, a coluna do selo d'água vai subir, na expiração é onde a coluna vai descer e ela vai expelir o conteúdo ali que está no espaço pleural. Então, quando eu quero ver se o paciente tem escape aéreo num selo d'água, o que é que eu faço para ele? Eu falo para ele, fala aí o seu nome todo. Ele vai falar lá, Ezerval Rocha Júnior. E aí eu vou ver se no frasco do selo d'água vai borbulhar. Por quê? Porque quando ele falou, ele fez uma expiração forçada pela fala, né? E eu positivei um pouco mais essa pressão intrapleural e coloquei ali o ar para fora, né? Às vezes a fala não positiva, entre aspas, né? Porque nunca se torna positiva, não positiva tanto essa pressão intrapleural a ponto de sair ar. Então, qual que é o próximo passo? Eu peço para ele tossir, que é uma manobra de Valsalva simulada. E aí eu positivo um pouco mais essa pressão intrapleural e vejo se tem escape aéreo ou não. Se não tiver, posso tirar o dreno, né? Se o raio-x estiver bom. Se ainda tiver, eu mantenho o selo d'água. Então, isso é um pouco de fisiologia aplicada aí à prática clínica para vocês poderem entender um pouco da dinâmica do espaço pleural, da dinâmica ventilatória, com uma aplicação aí clínica fundamental para vocês poderem entender e matarem as questões aí relacionadas principalmente a dreno de tórax, tá? O líquido pleural, ele é fisiológico em todo mundo, né? Um paciente ele chega a produzir aí até 1 litro de líquido por dia, dependendo do seu peso e da sua estatura, e esse líquido ele está sempre ali fazendo um fluxo, um clearance desse líquido. E fica ali alguma quantidade, cerca de 20 a 60 ml, a depender da literatura, principalmente para lubrificar o movimento pulmonar, né? E para ser também ali um método de transmissão celular e de transmissão de eletrólitos entre a pleura visceral e a pleura parietal. A gente vai ter o derrame pleural quando essa homeostase, né, entre a produção e a absorção estiver comprometida, né? E ela pode estar comprometida, por exemplo, pela elevação da pressão hidrostática capilar. Então, se eu tenho um paciente que está com edema agudo de pulmão, né, ele está com a congestão ali do seu sistema vascular, eu vou aumentar muito a pressão hidrostática capilar e esse líquido vai transudar para o espaço pleural, né? Mas eu posso também ter o paciente que tem uma elevação da pressão oncótica intrapleural. Por quê? Porque eu tenho uma bactéria ali no espaço pleural e o corpo está liberando citocina para esse espaço pleural, aumentando a pressão oncótica e puxando o líquido de dentro dos capilares alveolares. Isso daí vai ser o quê? Um exudato, né? Por quê? Porque eu vou ter uma alta carga proteica, né? Eu posso ter também um aumento da permeabilidade vascular, né? Esse aumento dessa permeabilidade vascular está diretamente relacionado ao processo aí de inflamação do espaço pleural, né? Em processos inflamatórios, as citocinas aumentam a permeabilidade capilar, eu vou ter um extravasamento de líquido também, né? E eu posso ter uma redução da absorção linfática por uma obstrução dos vasos linfáticos de drenagem pleural por células tumorais, por exemplo, né? Então esses são os mecanismos fisiopatológicos que podem levar a gente a ter aí um derrame pleural, seja ele transudativo ou um derrame pleural exudativo. Tá? Na avaliação geral do derrame pleural, eu reforço para vocês o que é que a gente precisa ficar atento, tanto na parte da nossa prática diária, quanto na parte das nossas questões aí de cirurgia torácica, né? A primeira coisa é a clínica, né? Apesar de ser cirurgião, a máxima de que a clínica é soberana, ela é uma máxima que é verdadeira, porque é a partir da clínica que a gente vai conseguir traçar o nosso raciocínio clínico para poder chegar ao diagnóstico e o tratamento, né? Então, na parte clínica, a gente vai precisar identificar a idade do paciente, condição clínica, fatores de risco e duração dos sintomas. Isso já vai direcionar vocês para um daqueles 4 diagnósticos que eu falei lá no início: transudato, né? Neoplasia, tuberculose pleural ou uma infecção pleural, um empiema,
tá? As questões, elas também cobram que você conheça os métodos de avaliação radiológica. E aí a gente vai ter desde o mais clássico, que é a radiografia de tórax, até o que é mais vedete nos dias atuais, que é o ultrassom de tórax, que é uma ferramenta muito boa, né? E até o padrão ouro, que é a tomografia de tórax, que vai nos dar aí uma carga enorme de informações para a gente chegar no nosso diagnóstico. E de quebra, a gente vai ter também a análise do líquido pleural, que vai ser fundamental para a gente poder definir aí mais precisamente qual que é a etiologia do derrame pleural e poder definir qual que vai ser o nosso tratamento, tá? A gente vai passar um pouquinho aí por todos esses pontos que são mais importantes, né? Começando pela radiografia de tórax, né? A radiografia de tórax, ela é o exame mais disponível que a gente tem aí no Brasil e em todos os lugares do mundo, né? Hoje a gente tem até aparelhos portáteis aí de 3 quilos que você consegue fazer um raio-x digital e já ter uma análise por inteligência artificial de diagnóstico. Então é um exame extremamente disponível, né? E a radiografia de tórax clássica para o derrame pleural tem esse sinal aqui que é a parábola de Damosier, né? Ela feita com o paciente em ortostase, em PA, né? A gente vai ver ali que o líquido ele vai respeitar a gravidade, né? Então ele vai se acumular na porção inferior do tórax, causando ali um velamento do seio costofrênico, né? A sensibilidade da radiografia de tórax para essa incidência, ela tá positiva ali, ela está satisfatória para derrames a partir de 200 ml. Por quê? Porque quando o paciente está em perfil, né, o seio diafragmático posterior, ele é mais profundo, né? Então, vendo o paciente de frente, o líquido ele vai estar mais embaixo, muitas vezes embaixo ali da linha diafragmática, né? Porque tem uma ladeira, uma caída lá para trás, coisa que a gente vê muito bem quando a gente olha o raio-x em perfil, né? Então aqui a gente vê esse seio costofrênico posterior, né? Que se a gente estivesse vendo nesse sentido, o líquido que está aqui, né? Que a gente está vendo aqui esse líquido, ele estaria ali na sombra do compartimento abdominal. Então é verdadeiro a gente falar que a radiografia em perfil ela vai ter uma sensibilidade para uma quantidade de líquido menor do que para a radiografia em PA, né? Então, pessoal, isso daí levem para a vida prática de vocês. Quando a gente recebe os residentes novos, é muito mais cômodo para o pessoal da enfermagem fazer raio-x no leito, porque eles chamam o paciente vai lá, faz a radiografia de tórax no leito, eles não precisam transportar o paciente nem nada. Mas radiografia de tórax é em 2 incidências. É em 2 incidências, vocês têm que bater nessa tecla. Tem que bater nessa tecla, porque dá muito mais informação, né? Radiografia de tórax com o paciente deitado é só se o paciente estiver em leito de UTI, não conseguir sair da UTI, paciente entubado e por aí vai, né? Mesmo se o paciente for acamado e você conseguir colocar ele sentado, faça com ele sentado. Os técnicos em radiologia, eles sabem disso, né? Não é nenhuma coisa difícil para eles, né? Então, reforcem e façam questão que as radiografias sejam em 2 incidências, tá bom? E quando a gente tem que fazer com o paciente deitado, a gente precisa ficar atento porque as leis da gravidade vão fazer com que o líquido não se acumule mais na porção inferior ali do tórax, né? Esse líquido ele vai esparramar pela porção posterior, pela porção dorsal do tórax, e o que a gente vai ver é isso daqui, ó, né? Eu tenho um velamento mais homogêneo desse hemitórax, tudo bem que aqui está um pouco mais velado, aqui também está um pouco mais velado, mas a gente vê, ó, que esse parênquima pulmonar ele está mais velado do que esse, né? Então isso daqui é uma radiografia de tórax em AP, né? Onde o paciente estava deitado e o líquido está acumulado ali por trás dele, né? Então sempre ficar atento, ó, por exemplo, aos fios aqui, ó, fios aqui de monitorização. Então esse paciente é um paciente que ele está, né, deitado aí num leito, né? Ele está restrito. Tem a cola aqui de que está em AP, né? Mas a gente precisa também identificar esses sinais porque nem sempre vem essa sinalização aí, tá? Então lembrar que a radiografia em AP pode se mostrar como esse velamento difuso, né? E o ultrassom de tórax, né? Que é aí o novo estetoscópio do médico, né? Como muita gente gosta de falar. O que a gente vai ver é isso daqui, o clássico sinal da água viva, o Jellyfish Signal, né?
que vai mostrar, a gente tem vários sinais, tanto para identificar o derrame pleural quanto para identificar o pneumotórax, mas o fundamental para vocês conhecerem, o que mais cai nas questões de prova e o que é mais característico do derrame pleural é o sinal da água-viva, né? Então aqui eu estou fazendo um ultrassom de tórax do lado direito, porque aqui eu estou vendo a linha do diafragma, estou vendo aqui o fígado, e aqui eu vejo essa pontinha boiando aqui, né? Essa é a pontinha do lobo inferior, né? Junto ali com o ligamento pulmonar inferior, boiando nesse espaço líquido aqui, esse espaço preto aqui. Tá? Então, o ultrassom de tórax ele é uma ferramenta fundamental para diagnóstico e tratamento dos derrames pleurais, né? E aí eu coloco essas assertivas aqui para vocês me dizerem se elas são verdadeiras ou se elas são falsas. Então, pausa aí um pouquinho o vídeo e tenta você primeiro descobrir e depois você continua, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Letra A. Sucesso em até 88% dos casos que tiveram falha prévia de punção. Então imagina você que eu tive uma tentativa de punção e essa punção foi inefetiva, não consegui alcançar líquido pleural. Se eu fizer um ultrassom, eu vou ter sucesso em 88% desses casos que eu não consegui. Isso daí é verdadeiro, tá? Letra B. O ultrassom reduz a taxa de pneumotórax iatrogênico independente do tamanho do derrame pleural. Isso também é verdadeiro. Às vezes a gente vê os residentes chegando lá, passando um caso para a gente, o paciente está com o hemitórax todo velado, aquele derrame enorme. O cara até chega e mostra uma tomografia, o pulmão está todo atelectasiado, um derrame enorme, né? E aí ele fala, não quero esperar chegar o ultrassom, não quero pegar o ultrassom para fazer esse exame, um derrame é muito grande, eu posso fazer. Não, pessoal, se tem ultrassom, vocês precisam utilizar. Não é infrequente da gente ter tentativas de punção, mesmo em derrames grandes, velamento completo do hemitórax, e elas serem inefetivas, não conseguir tirar o líquido. E aí vão por diversos fatores, né? Por diversos fatores. E o ultrassom, ele sempre vai conseguir aumentar a eficiência do seu procedimento, como também reduzir o potencial iatrogênico, diminuir aí principalmente a taxa de pneumotórax pós-punção, tá? E letra C, o ultrassom é superior à radiografia de tórax em diagnosticar quantidade de derrame, em diagnosticar e quantificar ali derrames pleurais. Isso também é verdadeiro, tá? O ultrassom ele só perde nesse quesito para tomografia de tórax, tá bom? Isso daqui é uma imagem de uma videotoracoscopia, talvez ninguém nunca tenha visto uma cavidade torácica por dentro num paciente em vivo, né? Mas aqui é numa cirurgia, o paciente está aqui então com seu pulmão colapsado, uma ventilação monopulmonar para a gente poder operar. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês nesse vídeo é essa sombra aqui, ó. Vocês estão vendo que a gente tem a costela, embaixo de cada costela a gente tem uma sombra. Esse daí, pessoal, é o feixe vasculonervoso intercostal, né? Nesse feixe eu vou ter o nervo intercostal, vou ter a artéria intercostal e vou ter a veia intercostal, tá? E quando eu vou fazer o exame de toracocentese, eu tenho que ter um conhecimento dessa anatomia, né? Porque o que é que eu vou fazer na toracocentese? Eu vou usar o ultrassom para poder guiar o melhor local de punção, né? Se eu não tiver um ultrassom disponível, eu vou usar a técnica clássica, que são ali 2 dedos ou 2 espaços intercostais abaixo da ponta da escápula, e vou entrar, depois de ter feito uma sepsia, antissepsia, uma anestesia local, com uma agulha, um gel, né? Para poder tirar esse líquido, né? Só que quando eu entro com essa agulha ou com esse gel, eu tenho que entrar rente à costela inferior, né? Eu tenho que entrar rente à borda da costela inferior, porque se eu entro rente à borda inferior da costela superior, eu pego o feixe intercostal. E a gente já sabe que isso daí pode levar o paciente a ter um hemotórax severo, né? Inclusive não é infrequente que isso aconteça, né? E muitas vezes a gente ali tem um derrame pleural volumoso, amarelo citrino, a gente tem esse acidente de punção e a gente não percebe, porque o sangramento ele é diluído ali naquele líquido, então a gente está tirando o líquido, termina de esvaziar, né, esse sangue ele se mistura ali com aquela grande quantidade de líquido amarelo citrino, a gente não vê que está ali no aspecto sanguinolento de hemotórax, a gente faz o curativinho no paciente e ele volta lá para a enfermaria. Quando dá lá 1 hora da manhã, a enfermeira liga, falando, ó, seu José
tá muito mal, tá pálido, tá sudoreico, tá com mais falta de ar do que antes do exame. Aí você fala, putz, deve ser um pneumotórax hipertensivo. Eu tive um acidente de punção, vamos ver o raio-x. E aí você olha o raio-x e o que é que você vai ver no raio-x? O hemitórax velado. Aí a primeira coisa que tem que bater na sua cabeça é tem um hemotórax pós-punção, né? Colher HB, HT desse paciente com urgência, fazer uma tomografia de tórax se ele tiver estabilidade clínica, né? E colocar um dreno pleural. Por quê? Porque o pulmão ele vai expandir, eu vou ter a aposição das pleuras e a própria pressão de expansão pulmonar vai fazer com que esse sangramento se reduza, se estanque, tá bom? Seguindo em frente aqui, agora a gente entra na análise do líquido pleural. A gente obteve o líquido pleural através da nossa toracocentese e aí a gente vai mandar uma parte desse líquido para a análise laboratorial, né? Vale a pena abrir um parênteses aqui e aí fica uma mensagem de um cirurgião de tórax para todos os outros especialistas que estão assistindo aqui essa aula. Não existe toracocentese puramente diagnóstica, tá? Não existe a gente submeter o paciente a uma toracocentese e tirar só 40 ml para mandar para o laboratório. Isso não existe, né? O trabalho, o risco para o paciente é o mesmo de você tirar 40 ml e de você tirar o máximo de líquido que você conseguir, né? Então sempre façam toracocenteses diagnósticas e terapêuticas, né? Porque o que é que acontece? Se eu já esvaziar esse espaço pleural, o que é que eu vou ter? Né? Lembra lá do início da aula que eu falei que o mais importante era a gente ter uma aposição das pleuras? Então, se eu fizer uma toracocentese e tentar esvaziar o líquido, esse pulmão ele vai expandir, se ele tiver uma capacidade de expansão preservada, a pleura visceral vai encostar na pleura parietal e esse paciente ele tem a chance de já ter sido tratado com a sua toracocentese, né? Se tiver um empiema ali na pleura e a pleura visceral encostar na parietal, a antibiótico terapia vai fazer mais efeito. Esse paciente ele tem uma chance de já ter sido tratado só com o seu procedimento de toracocentese, que foi diagnóstico e terapêutico, tá? Então sempre tira líquido o máximo que puder e manda lá 40 a 60 ml para o laboratório para a gente avaliar primariamente os critérios de Light, né? Os critérios de Light foram descritos aí por esse grande pneumologista, que é o Dr. Richard Light. Ele fez um estudo retrospectivo, pegou pacientes lá com derrames pleurais, né, e avaliou o padrão de líquido desses pacientes e conseguiu categorizar primariamente os pacientes através da análise do líquido em portadores de transudato pleural e de exudato pleural. Então o que é que ele fez? Ele inventou aqui 3 critérios, né, que vocês vão precisar gravar, que vão falar para você de uma forma objetiva, além da clínica do paciente, se esse paciente tem uma doença sistêmica que está fazendo um acúmulo de líquido na pleura ou se a pleura desse paciente está doente e você vai ter que se virar para tratar, né? Então, a primeira coisa é saber que se o paciente tiver uma concentração proteica baixa nesse líquido pleural, ele vai ser um líquido muito provavelmente transudativo, né? O exudato ele vai fazer um acúmulo de proteína alta na pleura. Então a relação proteína pleural proteína sérica ela vai ser maior do que 0,5, né? E aí concomitante a isso, eu vou ter critérios também que levam em consideração o LDH ou DHL, depende aí da região que você tiver no Brasil, que é um marcador inflamatório, né? Se eu tiver uma alta carga de LDH no líquido pleural, ou seja, maior do que 2/3 do que o valor sérico, ou maior do que 0,6% numa relação entre LDH pleural e LDH sérico, eu vou estar diante de um exudato, né? Então, ó, transudato, eu não vou ter nenhum desses critérios aí positivo, eu vou ter que tratar a causa sistêmica, né? Vou chamar lá o meu colega cardiologista, falar, ó, cara, o coração aí não tá batendo bem, o cara tá ficando congesto. Vou chamar o meu colega nefrologista, falar, ó,
vamos precisar dialisar esse paciente, né? Vamos ver aí se ele tem critério para dialisar. Ele está acumulando aí muito líquido, vamos fazer uma furosemida, vamos tentar secar mais, negativar mais o balanço para ele poder não ter tanto derrame pleural. Mas, se tiver algum desses critérios, meu amigo, aí você está diante de um exudato, você vai ter que identificar qual doença pleural esse paciente tem, se é um empiema pleural, se é uma neoplasia ou uma tuberculose, né? Via de regra, são essas 3 causas que vão vir como diagnóstico, né? E aí você está diante de um paciente desse, 57 anos, teve um infarto há alguns dias, né? Fez uma angioplastia lá, por cateterismo mesmo, mas usou muito contraste, entrou numa insuficiência renal aguda, está com a creatina de 2,3, e aí te chamam para ver esse paciente na enfermaria e você vê essa radiografia de tórax aí, né? Primeiro, essa radiografia está em PA ou em AP? Né? É difícil, a gente não tem a cola aqui. A gente, ao mesmo tempo, não tem aquele monte de dispositivo lá. Mas eu não vejo bolha gástrica, né? Eu vejo aqui uma impressão do cólon, mas eu não vejo bolha gástrica, não vejo nível hidroaéreo, né, no estômago. As escápulas, elas não estão afastadas, elas não estão fora do campo pulmonar. Então, isso tudo indica para mim que esse paciente fez essa radiografia deitado, né? E aí eu vou prestar atenção nisso daqui que a gente já combinou, né? E eu vou extrair daquele enunciado enorme as informações mais importantes. Creatinina de 2,3 e AM 57 anos. E na radiografia de tórax eu tenho um velamento do seu costofrênico bilateral, né? E aí o colega ainda facilita pra gente, fala pra gente que fez uma tomografia. A tomografia é essa daqui, um derrame pleural bilateral e simétrico, né? Esse paciente, o valor preditivo positivo, ou seja, a chance que esse paciente tem de ter um transudato, ela é muito, muito, muito alta, né? Não adianta o colega chegar para você e falar, ah, mas precisa de uma análise do líquido, precisa de uma toracocentese diagnóstica, né? Eles gostam muito de falar isso, ah, precisa de uma toracocentese diagnóstica porque esse paciente tem um derrame pleural. E aí você vê um derrame pleural bilateral simétrico no paciente com a creatina de 2 e 3, né, um paciente infartado, função de ejeção ventricular bem baixa, né? E aí o cara quer que tenha uma análise do líquido pleural. Paciente lá tomando clopidogrel, tomando AS, né? Tomando enoxaparina porque está acamado, né? Tem uma chance maior aí de evento tromboembólico. E ele quer que você faça uma toracocentese nesse paciente para dizer para ele que é um transudato. Não precisa, pessoal. Isso não precisa. Não precisa de análise de líquido, né? A gente está aí respaldado pela British Thoracic Society, né? Se você pegar lá os guidelines mais recentes da BTS, é má prática clínica você fazer uma toracocentese num paciente desse com fins diagnósticos, né? Porque esse paciente, ele tem aí um valor preditivo positivo muito alto para ser um derrame transudativo. A clínica vai ser soberana, né? E você tem que jogar isso aí para o seu colega, tá? Mas isso, ao mesmo tempo, não significa que esses casos nunca tenham indicação de punção pleural, né? Esses pacientes, eles podem ter indicação de punção pleural desde que a punção não tenha um fim puramente diagnóstico. Às vezes o colega chega para você também e fala assim, ó, cara, eu sei que isso daí é um transudato, mas veja, já está com dose máxima de furo, dialisou ontem, né? Eu já estou aí com minhas drogas cardiotrópicas no máximo, eu não consigo melhorar clinicamente esse paciente e ele está começando a deteriorar do ponto de vista respiratório. Eu já estou colocando ele na VNI aí o dia inteiro e ele não está segurando na VNI, ele vai para o tubo aí nas próximas horas. Você consegue fazer uma toracocentese, consegue passar até um dreno de tórax para a gente salvar esse paciente do tubo? Perfeito, perfeito, tá? Você organiza da melhor forma possível para o paciente ter o menor risco no seu procedimento e segue aí com o seu procedimento pleural. E, obviamente, você vai mandar esse líquido para o laboratório, né? Por quê? Porque você não vai desperdiçar a oportunidade de fazer diagnóstico aí de alguma coisa que passou desapercebido. Às vezes o paciente tem uma infecção também pleural concomitante, né? Então manda para a cultura, você quer ver a análise do líquido mesmo assim, tá? E se tiver alguma coisa que não bate muito na história, mesmo que seja um derrame pleural bilateral e simétrico, você também vai
propiciar aí, você também vai favorecer fazer uma punção pleural para tentar dar o diagnóstico, porque aí a história não vai ser essa história tão clara quanto a história que a gente viu aí contada no slide anterior, tá bom? Sempre lembrar aí das principais causas aí de transudato, a gente já comentou isso lá no início, mas a maioria das questões, assim, a avassaladora vai falar ou que é uma insuficiência cardíaca esquerda, um paciente que teve um infarto, alguma coisa, ou um paciente cirrótico, tá? E os pacientes cirróticos, eles são pacientes que dão muito trabalho, porque eles também têm muita ascite, né? E como a gente viu lá no começo, na fisiopatologia da pleura, a gente sabe que a pressão intrapleural ela é naturalmente negativa, enquanto a pressão intraabdominal ela é naturalmente positiva. Então, o tórax ele tende a aspirar esse líquido para cima. Ah, Ezeval, mas quer dizer então que a gente tem uma comunicação entre o tórax e o abdômen? O diafragma não está lá para separar os dois? Tá lá para separar os dois, pessoal, mas a gente tem alguns hiatos, né? A gente já conhece os hiatos. Esses hiatos eles não estão diretamente conectados ao espaço pleural, mas a gente sabe que ocorre, além da difusão do líquido, a presença de alguns orifícios diafragmáticos em alguns pacientes, né? Alguns desses orifícios chegam a ser inclusive macroscópicos, né? Coisa que a gente vê muito nos pacientes que têm, por exemplo, derrame pleural ou pneumotórax ali catamenial, coisas que a gente vai discutir aí um pouquinho mais para frente na aula de pneumotórax, a gente vai falar do pneumotórax catamenial e quem não entende vai entender melhor o que é isso daí, mas de grosso modo são mulheres que têm ali implante de endométrio na pleura visceral ou parietal e quando entra ali naquela parte do ciclo menstrual tem uma erosão daquela pleura e causa um pneumotórax. Muitas vezes a gente opera esses pacientes e vê que tem algumas fenestras diafragmáticas, tá? Então, o líquido abdominal, ele tende a subir para o espaço pleural. E aí você passa um dreno de tórax nesses pacientes, você fica drenando ascite, né? E lembra, se a gente tira um volume muito grande de ascite, a gente precisa às vezes repor albumina para esses pacientes, né? E a gente não consegue tirar esse dreno nunca, porque é muito volume, muito volume, muito volume. Então é aquele dreno que você passa, mas você já tem que combinar com o seu colega da clínica, falar, ó, cara, esse dreno aqui eu vou passar, mas esse dreno vai ficar aí 2 dias, ele vai estar saindo aí 2 litros por dia, eu vou ter que tirar. Porque senão é um dreno que ele vai ficar aí, é um corpo estranho no espaço pleural de um paciente cirrótico, um paciente debilitado, sistema imune deficitário, eu não vou deixar esse dreno aí por muito tempo, tá? Então, pessoal, quando a gente sai do transudato, a gente vai para outra parte ali do nosso algoritmo, a gente entra nos exudatos, né? Nos exudatos, o que a gente vai ter vão ser essas 3 opções diagnósticas: tuberculose, neoplasia ou derrame parapneumônico, que é aí o empiema pleural, entre aspas, como a gente vai ver mais para frente. E aí o que vocês precisam catar lá no enunciado são aquelas informações mais importantes que a gente já combinou. Então, idade, né? Tuberculose, ela vai ser típica aí dos pacientes mais jovens, né? Mas nada impede da gente ter tuberculose também em idoso. Tem muito idoso que mora em casa de repouso, inclusive, que é cuidado principalmente pelos jovens, né? Que podem levar tuberculose para esses ambientes de confinamento e de exposição compartilhada, né? Mas geralmente eles vão colocar aqui, ó, uma história de uma febre mais prolongada. Vai ser um quadro infeccioso cronificado, tá? E também eles podem dar aí uma dica de que esse paciente teve contato prévio com tuberculose. Quando a gente vai para neoplasia, né? Aí tipicamente vai ser o paciente idoso. Quando não for paciente idoso, for paciente jovem, vai ser neoplasia hematogênica, vai ser um caso de linfoma, por exemplo, né? Sempre vai ter aí um fator de risco grande, que é o tabagista, né? Eles colocam lá tabagista ou alguma história de neoplasia prévia, porque a principal neoplasia pleural é a neoplasia pleural secundária, né? Paciente que tem um neo de pulmão, que fez meta para pleura, paciente que tem um neo de fígado, de estômago, que deu meta pleural, neo de mama, que deu meta pleural principalmente, né? E quando a gente vai para o parapneumônico, aí vai ser aquele quadro clínico clássico daquela infecção supurativa aguda. Paciente com febrão, né? 4 dias com febrão, tomando antibiótico não resolve. Pode ser tanto idoso quanto jovem, né? Mas o quadro aí ele vai ser mais floreado por uma infecção aguda, tá? E aí, pessoal, o que vai diferenciar do ponto de vista, assim, crítico, né? Esses 3 aqui vai ser
a citologia. Então, se eu perguntar para vocês qual que é o pulo do gato aí na avaliação do exudato, vai ser a citologia diferencial. Porque na citologia diferencial eu vou separar os neutrofílicos dos linfocíticos, né? Na verdade, eu vou separar o parapneumônico, que é o neutrofílico, dos linfocíticos, que são aí a tuberculose e a neoplasia. Então, se eu perguntar para você, se eu puder pedir só um exame da minha análise do líquido pleural, né? Qual o exame que você vai pedir? Você vai responder uma citologia diferencial e oncótica do líquido pleural, tá? Porque com isso eu vou poder aí já praticamente dar um dos diagnósticos. Se vier neutrofílico, né, eu já posso falar, inclusive, que esse paciente tem um derrame parapneumônico, tá? Isso daí, pessoal, é de uma forma pragmática. Não significa que um derrame pleural neoplásico possa vir também neutrofílico. Por quê? Porque eu posso ter uma infecção sobrejacente ao derrame pleural neoplásico. Paciente que tem ali uma pleura neoplásica e fez uma infecção pleural. Isso pode acontecer, né? Mas nas questões de prova, eles não vão causar essas confusões, né? Eles vão querer saber se vocês entendem os padrões de líquido pleural. Então, neoplásico, eu vou ter um predomínio linfocítico. Tuberculoso, eu vou ter um predomínio linfocítico, enquanto a infecção pleural, eu vou ter um predomínio neutrofílico, tá? Então, a citologia ela vai levar a gente para esses dois grandes diagnósticos. O neutrofílico, a gente vai discutir numa aula separada, que é uma aula de derrame pleural exudato neutrofílico, e o linfocítico a gente vai também discutir em uma aula separada, que aí vai ser o derrame pleural exudato linfocítico, onde a gente vai ver aí a tuberculose pleural e a neoplasia. Tá certo? Então, pessoal, essa foi a primeira aula aí do nosso módulo de derrame pleural. Esse módulo ele é extremamente importante para a prova de vocês. Se dediquem, porque cai nas questões tanto de cirurgia quanto de clínica, tá? E é questão certa na prova. Se tiver uma prova, uma questão de cirurgia torácica na prova, vai ser de derrame pleural. Se tiver duas, vai ser derrame pleural, talvez as duas, ou derrame pleural e câncer de pulmão. Então, prestem bastante atenção nessas aulas e estudem um pouquinho mais de afinco esse tema, porque é questão certa na prova e vocês, na vida de vocês, também vão ver muito derrame pleural, tá bom? Até a próxima aí, pessoal.